Hoje eu tenho a oportunidade de estar conversando com um profissional de futebol chamado Leonardo Fausto, e a função dele é uma função bastante interessante que nos últimos, vamos dizer aí, 5 anos, né, está num foco muito grande, fala-se muito em analista de desempenho, e é uma função relativamente nova, né, mas que tá se moldando, está crescendo. E, enfim, eu acredito que é interessante a gente ouvir de um profissional, né, um especialista nessa função. E no momento de Copa do Mundo, eu acho que é interessante a gente, né, ouvir com qualidade, né, de opinião, em termos de desempenho, como a função própria diz, que é analista de desempenho. Então, assim, Leonardo, muito obrigado por estar, né, cedendo o seu tempo para a gente conversar um Nada, pouco de tranquilo. futebol. E, enfim, você tem experiência, acredito eu, que, né, já de alguns anos. E antes, propriamente, né, da gente começar a fazer algum tipo de análise, nós escolhemos uma partida da Copa do Mundo para a gente iniciar, mas antes disso, eu gostaria que você só, durante, né, rapidamente, falasse um pouco, né, quem é o Leonardo, da onde saiu, por que que hoje o Leonardo é analista de desempenho, como é que você começou, foi sem querer, foi por acaso, ou foi, enfim, alguém um dia falou para você, olha, essa função aqui vai crescer muito, enfim. Como é que foi que a sua trajetória para hoje ser o analista de desempenho, né, um profissional, Leonardo Fausto? Por gentileza, obrigado, cara. Bom, cara, primeiramente, satisfação, tá, Igor, em te conhecer, em estar participando desse momento. Tá? É bem importante para a gente que é analista, né, que eu particularmente falo que é a profissão das sombras. Somos nós que trabalhamos ali no por trás da comissão técnica, por trás de um departamento de futebol, tá? Que observamos, estamos ali no dia a dia do clube, no dia a dia da comissão técnica, nas competições, tanto o analista de desempenho dentro de uma comissão técnica que analisa dados, analisa adversário, quanto o analista de mercado que está sempre de olho no mercado do futebol para ver jogadores, enfim, para estar atento a tudo aquilo que acontece no mundo, né, da bola, né? Que eu sempre digo que o mundo da bola ele muda a cada minuto, não pode piscar, que a cada minuto o mundo da bola está mudando o tempo todo. Mas sem muitas delongas, meu nome é Leonardo, eu sou analista de desempenho há 6 anos, tá? Me formei no Boa Vista. A minha história é uma história bem curiosa e bem interessante, pelo menos dos olhos de quem vê. Eu nunca sonhei em trabalhar com futebol, nunca sonhei em trabalhar com futebol. Eu sou formado em logística, eu sou técnico e tecnólogo em logística. Eu terminei minha faculdade em 2018, começo de 2018 que eu terminei minha faculdade. Só que eu passei por um período muito ruim na minha vida, assim, em questão trabalho, né? E eu tenho um amigo que estudou comigo há muitos anos, é meu amigo há 25 anos. Assim, a gente começou estudando junto desde a quarta série e ele se formou em educação física no mesmo período que eu terminei minha faculdade de logística. Só que eu trabalhava num hospital aqui no Rio de Janeiro, como ADM, acabei saindo do trabalho, enfim, e fiquei sem trabalho por muito tempo, e eu passei por esse período assim bem ruim. E quando eu sempre ia, acompanhava os treinos, trabalhava lá, eu sempre acompanhava ele, né? Coisa de amizade, acompanhava, olhava os treinos. E eu entrei no Boa Vista, cara, como staff. Eu entrei no Boa Vista como staff e comecei a trabalhar como staff. Para quem não sabe o que é staff, é aquele cara que, pelo menos aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, é aquele cara que faz tudo, né? O cara que pega água, é o cara que olha material, é o cara que organiza coisa de jogo, coisa de treino. Eu era esse cara.
e acabei me interessando dentro daquilo da performance de jogo, dentro daquilo que eu acompanhava no dia a dia. Comecei a estudar. Aí, depois de 1 ano e 6 meses, mais ou menos, no clube, eu comecei a estudar, aí acompanhando os treinos. Aí eu falo para todo mundo isso, esse cara para mim é o meu mentor no futebol, que é o professor Carlos Eduardo, que é a gente chama ele de Cadu. Ele era o treinador do Sub-17 na época, eu comecei a acompanhar, aí ele vai lá e ia lá, me dava uma oportunidade de eu pegar uma bola no treino, de olhar o treino, de eu orientar o treino. Aí comecei a estudar, fiz o meu primeiro curso de futebol no ano de 2019, no começo ali do ano de 2019, e a partir disso eu comecei a auxiliar ele na beira do campo. Aí, em 2020, logo assim, terminando 2019, eu fui no meu primeiro curso de análise de desempenho pela CBF, que foi o curso de tecnologia voltado completamente para as plataformas, para a parte tecnológicas do jogo e tudo aquilo que a gente usa de ferramenta. E eu já estava auxiliando na beira do campo. Entrou 2020, eu fiz o meu primeiro curso de análise de desempenho de base, tá? Que foi em São Paulo. Aí veio pandemia, aquele negócio todo, e eu dentro disso eu já comecei a fiz um curso do Ricardo Pombo também, grande Ricardo Pombo, um abraço, tá? Que é um dos coordenadores de análise da CBF, coordenador de análise da Comebol. Eu fiz um curso dele, tá? De periodização de treino, de organização e, enfim, da parte toda de treino. Depois que acabou a pandemia, eu me tornei auxiliar e analista, tanto do 17 quanto do Sub-15. E eu fazia as 3 categorias, no caso, Sub-15, Sub-16 e Sub-17, como analista de desempenho. E daí eu fui embora. Aí aí em 2024, logo assim, quando o Boa Vista virou SAF, eu tive a minha primeira oportunidade em disputar a minha copinha. Subi para o treinador era o Leandrão, que é outro também. Leandrão foi jogador, jogou no Vasco. Leandro foi uma das pessoas primordiais assim na minha carreira e foi um cara que eu também fui auxiliar dele em certo período, mas vou chegar lá nessa história louca. Eu subi, disputei a primeira copinha como analista do Leandro no Sub-20 e disputando de 24 para 25, né, a copinha. E eu fiz. E logo em seguida eu saí da copinha, fui direto para o profissional do Boa Vista. Aí fiz Campeonato Brasileiro, fiz Carioca, fiz Copa do Brasil. E fiz Copa do Brasil. Depois que terminou o Campeonato Brasileiro, eu desci para ser auxiliar do Leandro. Aí fui auxiliar do Leandro. O Leandro foi. Aí saiu o treinador profissional, o Leandro foi profissional, eu fiquei como treinador. Fiz 2 partidas como treinador no Sub-20 do Boa Vista. Infelizmente, a gente não conseguiu ter sucesso na competição que a gente disputou, que era uma competição de 2 jogos só. A gente foi bem na competição, mas por causa do jogo, né, do que aconteceu durante o jogo, a gente acabou perdendo a classificação. Mas aí continuei como analista do Sub-20. Esse ano eu fui para a parte de captação do Boa Vista e depois fiquei como analista do Sub-15, porque a competição profissional acabou, o Sub-20 também acabou e a gente foi remanejado para algumas situações ali dentro do clube e eu fiquei como analista do Sub-15. Então, a minha trajetória é essa, entendeu? Essa trajetória louca entre auxiliar e analista de desempenho, que eu falo que o analista de desempenho ele é um segundo auxiliar, sim. O treinador tem o treinador, tem o seu auxiliar e tem o analista. O analista é um segundo auxiliar, sim. Só que o analista é aquele cara que transmite dados, é aquele cara que coleta informações suficientes para que a comissão que municie a comissão técnica de informações referente a treinos, referente
a jogos, referente a pós-jogo, referente a pré-jogo, que a gente chama aqui análise adversária. Então, o papel mais fundamental do analista é você coletar o máximo de informação possível para que você municie a sua comissão técnica de tudo aquilo que ela precisa e de tudo aquilo que cabe dentro de uma estratégia de jogo explícita e imposta pelo treinador. Tá? Então, a minha trajetória é um pouco essa, é uma trajetória meio louca, entendeu? Mas é uma trajetória de bastante trabalho, bastante dedicação. Tive que me dedicar muito a essa profissão, que eu mudei de profissão da água para o vinho. Então, é uma profissão que eu amo o que eu faço, Eu falei hoje eu não faço mais parte do clube, mas eu saí há 2 semanas atrás. Mas hoje eu falo para minha esposa dentro de casa, e quando a gente conversa eu falo, cara, eu não sei fazer outra coisa a não ser ver jogo. Eu não sei fazer outra coisa, a não ser ver jogo, dar treino, eu não sei fazer outra coisa. Porque é uma profissão que eu me identifico, é uma profissão que me faz... A análise de desempenho pelo menos para mim, me faz pensar. Eu sou o tipo de analista que eu sou um cara muito minucioso naquilo que eu vejo, naquilo que eu analiso, naquilo que eu vou coletando de dados. Eu acho que um dos caras também que para mim foi meu mentor assim no futebol lá dentro do clube foi o professor Vinícius do Vale. Ele foi um dos coordenadores de análise e montou a coordenação metodológica do Novo Horizontino. Ele foi coordenador metodológico nosso lá também. Esse cara, para mim, foi um divisor de águas na minha carreira, porque ele dizia, ele falava uma frase para mim toda vez que eu estava no profissional, né? E ele também. E eu fazia o pré-jogo e ele fazia o pós-jogo, né? No caso, eu fazia a análise adversária e ele fazia o nosso pós-jogo ali da nossa equipe. E eu novo, né, no profissional, aquilo tinha acabado de subir pro profissional e achando que eu como primeiro analista, eu fui o primeiro analista da base do Boa Vista, então eu tinha as minhas ideias, nunca tive troca com ninguém sobre a profissão, então eu tive essas subir com incertezas, né, vamos dizer assim, dentro daquilo que a gente acha que a gente sabe alguma coisa, mas no final a gente não sabe nada, então todo dia a gente está preparado para evoluir. Então eu subi com aquelas incertezas, mas o Vinícius falava uma frase para mim que eu carrego para mim a vida toda. É uma frase completamente simples que cabe muito dentro daquilo que novos analistas, antigos analistas, os caras, a galera que está no começo de carreira, que eu guardo essa frase para minha vida e eu vou levar o resto da minha vida, que é: se você acha que tá bom, tem sempre como melhorar. Cara, essa frase para mim é perfeita, porque você acha que você está fazendo um trabalho incrível, mas tem sempre alguma coisa que dá para você melhorar. Então, eu como um cara muito minucioso, eu sou muito cauteloso nas minhas análises, sou muito minucioso naquilo que eu analiso, naquilo que eu vejo, entendeu? Quando eu não tenho, às vezes a gente não tem certeza daquilo que acontece, às vezes aquilo não é um padrão, às vezes muda. Eu analisei jogo de um amigo meu no Campeonato Carioca, no Sub-20, que só dele tinha 6 tiros de metas diferentes, construções de tiro de meta diferentes. Aí eu tive que... Ele me fez analisar... Depois eu brincando com ele, mandei mensagem para ele, eu falei: caraca, tu me fez analisar 6 jogos teus para ver se aquilo mesmo era um padrão, entendeu? Porque eu sou muito minucioso naquilo que eu vejo, daquilo que eu analiso, lógico. A gente nunca é 100% assertivo. Graças a Deus eu tenho mantido a minha margem ali boa, entendeu? Sempre fui bem assertivo naquilo que eu vejo, naquilo que eu analiso, mas eu sou bem, e a minha carreira é basicamente essa, entendeu? Não tive nenhuma experiência assim
assim, vamos ver agora, né? Depois que eu saí do Boa Vista, ver novos ares, para ter novas experiências em outros clubes. Mas o Boa Vista foi o clube que me sou muito grato, tá? Eu sempre falo isso. Sou muito grato ao Boa Vista por tudo que fez por mim, por todas as pessoas que me ajudaram nesse processo. Então, eu tenho 4 mentores assim no futebol que eu levo para minha vida, que é o Cadu. Um é um Cadu que me deu a primeira oportunidade. O Leandro, por confiar no meu trabalho. O Leandro é uma pessoa sensacional e foi um dos caras que confiou no meu trabalho, que esteve ali comigo. O professor Rodney, cara, caraca, o professor Rodney é um cara incrível. Ele foi auxiliar no profissional e foi como o professor Caio saiu e ele ficou como treinador interino. O professor Rodney me chamou na sala e falou assim para mim: garoto, faz aquilo que tu sabe. Assim mesmo. O professor Rodney me chamou na sala, cara, jogo quarta, domingo, nunca tinha acontecido isso, e eu sem dormir durante 3 meses, Fluminense, Vasco, Flamengo, aquela coisa louca de futebol de campeonato carioca, e você olha e não dorme, que analista não dorme, se analista dorme 3 vezes no dia, 3 horas, 4 horas no dia é muito, analista não dorme, principalmente quando está em competição. Então, o professor Rodney me chamou na sala, eu desesperado, caraca, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? O professor Rodney sentou na sala, me chamou: Léo, faz aquilo que você sabe e fica tranquilo. Depois disso, irmão, eu só fui. E Vinícius, que foi o cara primordial dentro da análise de desempenho para mim na minha carreira. Vinícius foi um dos caras que me ajudou, que me incentivou, que teve ali do meu lado: ó, faz assim, faz desse jeito, monta desse jeito, assiste isso, vê aquilo, vamos fazer desse jeito. E o Caio, que foi meu parceiro de trabalho durante esse tempo. O Caio também me ensinou muito. Caio Freitas, hoje ele é analista lá do profissional. É meu amigo, se tornou meu amigo, chegou ali no meio do Campeonato Brasileiro e eu aprendi muito com ele, me ensinou a parte de organização, né, de vídeos, organização de algumas coisas dentro daquilo da análise. Então, são esses caras que eu tenho maior gratidão para mim, são os caras que eu vou levar para o resto da minha vida, por tudo aquilo que fizeram por mim. E minha carreira é essa, entendeu? Eu não tenho tantas experiências assim em outros clubes, mas em questão de campeonatos eu tenho N campeonatos na base, já fui campeão na base do Boa Vista, tanto no Sub-15 como no Sub-17. Já tivemos grandes jogos com grandes equipes: Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Santos, Atlético Mineiro. Então, o Boa Vista é o clube que está sempre rodando ali em campeonatos nacionais. Então é bem legal essa rodagem. E o Campeonato Brasileiro Série D, para mim, foi algo incrível, tá? Como o primeiro campeonato brasileiro que eu disputei, né? De nível nacional, tanto de experiência dentro do futebol profissional. Assim, Copa do Brasil nem se fala. Copa do Brasil foi algo incrível para mim, entendeu? A gente perdeu na primeira fase para o CSA, um time muito qualificado, muito incrível também, que eu tive a honra para mim, são honras, né? Analisar grandes equipes, quanto o CSA, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Nova Iguaçu, os times cariocas também pequenos são grandes equipes, e são grandes equipes com grandes trabalhos, grandes metodologias de trabalho. Então, para mim, foi uma honra ter participado desse desenvolvimento, né, da análise dentro do clube, como o primeiro analista do clube, como um dos caras ali que ajudou a montar a coordenação de análise junto com o Caio. Então, para mim, isso é muito importante e muito satisfatório. E eu fico muito feliz com tudo isso que aconteceu na minha vida. E eu sou um cara novo, eu tenho 32 anos, então novos desafios, novas coisas aí na carreira, e vamos ver o que dá.
Perfeito, Leonardo. Obrigado, tá, pelas palavras, pela introdução. Você estava contando aí, né, dos jogos difíceis, de equipes, né, de alto nível que você enfrentou. Eu acredito que, como em toda equipe, né, você tem alguém que tem que tomar decisão, você tem as pessoas que dão opinião e você precisa lógico. tomar decisão. Eu queria te fazer uma pergunta, porque o analista de desempenho, ele é o cara que pega os dados, as coisas acontecem, aquilo vira um dado, né? Sim. E aí ele pega os dados e fala com o treinador, ou enfim, com o supervisor, com o diretor, seja lá qual for a circunstância, né? E aí ele vai falar, olha, os dados são esses, esses e esses. Eu queria saber, cara, porque a gente dentro do cérebro tem uma parte no nosso cérebro chamada de glândula pineal, Sim. que muitos acreditam, chamam até de terceiro olho. Outras pessoas acreditam que a gente tem uma certa ligação espiritual com a glândula pineal. E aí você tem a intuição e o instinto, né? O ser humano ele tem a intuição e o instinto. Isso não tem indicador, isso não tem dado, isso não tem materialidade. É uma coisa, né, que vem de dentro do ser humano. Às vezes é algo positivo, às vezes é algo negativo, né? Acredita-se que as mulheres têm muito mais do que os homens, né? Essa coisa da intuição, do instinto. Eu queria saber de você se já aconteceu alguma coisa na sua trajetória, em algum jogo, não precisa falar, se quiser falar a equipe, mas se já aconteceu alguma coisa do tipo, olha, os dados são esses, mas o treinador ou alguém que estava ali para tomar a decisão, por intuição ou por instinto, decidiu ir para uma outra direção diferente a que os dados apresentavam. Já aconteceu alguma coisa nesse sentido que tu pudesse compartilhar aí? Já aconteceu, já aconteceu. É o que a gente sempre fala, né? A decisão final, a gente apresenta os dados, vídeos, dados, e a decisão final é do treinador. É ele que decide o que vai fazer, qual tipo de estratégia ele vai adotar referente àquele jogo. Já aconteceu de um jogo, a gente, dentro do jogo, eu apresentei os dados e o treinador falou, tá bom, eu vou, beleza, tudo bem, tem esses dados aqui, mas eu não vou montar estratégia nenhuma de jogo e eles que se adaptem dentro daquilo, dentro da forma que eu jogo e não da forma que eu tenho que montar estratégia para jogar contra eles. Já aconteceu. Então, nós apresentamos os dados. O analista de desempenho, você falou de comentário, né? O analista de desempenho, ele não é um comentarista de televisão, ele não é um cara que vai chegar e vai ficar. Não é o cara que dá pitaco. O analista de desempenho, a grosso modo, não é o cara que dá pitaco, é o cara que apresenta dados e comprova os dados daquilo que ele apresenta. Tá? Então, tudo aquilo que a gente apresenta, tudo aquilo que a gente mostra para o treinador, a gente tem que comprovar que aquilo dali acontece, que aquilo dali é padrão. Tá? Então, quando a gente analisa um jogo, quando a gente analisa um treino, quando a gente analisa um determinado comportamento dentro do jogo, do adversário, enfim, ele é o cara que vai falar, olha só, isso daqui, treinador, comissão, isso daqui está acontecendo durante o jogo. Aconteceu nessa situação, nessa situação, nessa situação. Então, o analista é o cara que ele não dá pitaco. Não dá pitaco. Quem dá pitaco, com todo respeito, é comentarista, entendeu? É o cara que tá ali, a galera do bar, que senta no bar na esquina, aqueles caras ali que dão pitaco. Tudo dali é pitaco. A gente apresenta dados. Então, nós somos os caras que apresentamos dados a todo momento para que aquilo melhore de certa forma ou para aquilo que o treinador tome a melhor decisão dentro do jogo ou contra um adversário, enfim, dentro daquilo que é apresentado. Beleza, perfeito. Aquela história, né?
tem o achismo, né? E tem os dados que são os fatos, né? O analista, Perfeito. ele fala, olha, os fatos são esses aqui, o achismo é aquilo lá, né? Então você tem essa separação bem clara do que é achismo e do que é fato. Perfeito, perfeito. É isso aí, Perfeito. beleza, perfeito, tá ótimo. Vamos para o nosso... Vou compartilhar a tela aqui, por favor. Sim, lógico. Eu queria que você, por gentileza, comentasse com a gente, né? Tem aqui o primeiro jogo da Copa do Mundo, né? E aí são 3 momentos, né? Tá aqui bem Sim. interessante a tua... Deixa eu ver se dá para... Tá aparecendo bem aí? Tá sim. Beleza, tá ótimo. Só ver. Beleza. Então vamos analisar esse vídeo aqui, tá? E aí eu vou botar ele para rodar. Vamos pegar o primeiro momento aqui. Tu falou aqui construção 3+1, né? Sim. E a partir desse momento, lateral isolado, enfim, circulação de bola, venceu o duelo na zona central. Vamos pegar esse primeiro momento aqui e vou botar para rolar aqui. Perfeito. Isso é uma construção com 3, né? A gente fala muito de isolar. O México usou muito isso durante o jogo, né? De isolar o lateral, tanto do lado direito como do lado esquerdo, para criar uma dúvida ali entre linhas da África do Sul. E quando eles circulavam a bola, o volante baixava para ter essa aproximação e o médio ou o extremo vinha no canto na linha central, a gente chama ali naquele corredor central ali, na linha central mesmo, tá? Para gerar um jogo de aproximação para pegar o lateral ou em transição atacando espaço pelo canto do campo ou pegar o extremo atacando na linha central. Então é bem isso mesmo, é mais para gerar, eles usam isso mais para gerar dúvida. Vai ser algo que eu vou comprovar. Isso aconteceu muito durante o jogo, mas vai ser algo que a gente vai eu vou comprovar hoje no jogo do México e Coreia do Sul, que relativamente vai ser um jogo mais difícil, tá? Então é bem legal. Então esse salto de marcação o México usava muito bem, que é esse salto mais forte, né, para roubar a bola. Automaticamente tinha jogadores muito próximos ali para usar, aí sempre posicionados para usar a dinâmica de terceiro homem, ou um passe de profundidade para usar o canto do campo lá para gerar velocidade. Perfeito. Deixa eu ver aqui se eu tô com som. Explicando num modo mais técnico, né? Então, sim. A construção é uma construção com 3+1, com lateral isolado na linha central ali para gerar dúvida entre a zona de marcação do primeiro bloco de marcação e o segundo, tá? Para a galera que não sabe o que é bloco de marcação, muitas pessoas falam que é bloco de marcação, zona de marcação. Então tem o primeiro bloco de marcação, que é a linha dos atacantes ali, que é a primeira zona de pressão. A segunda zona de pressão é a linha de médios, né? A África do Sul fazia um 5-3-2, então é a zona de médio ali, na linha central, e a linha defensiva é a terceira fase de marcação. Então, o México isolava o lateral ali entre o primeiro e o segundo bloco, justamente para gerar dúvida nesse salto de marcação desse primeiro bloco de marcação e o segundo, justamente para caso entre uma bola descoberta, eles andarem para trás. E automaticamente os 3 na última linha para fixar a linha defensiva. Perfeito, agora o jogo de aproximação, sempre o homem mais isolado, tá vendo? Na linha central, o passe sai ruim, eles saltam na marcação, o África do Sul salta na marcação, o México consegue vencer o duelo, vence o duelo, já trabalha com 2 toques rápidos para acelerar a jogada, porque a linha está desorganizada. Jogo de aproximação rápido.
Bem legal essa estrutura de marcação do México. Perfeito. Antes da gente ir para o segundo vídeo, né, uma pergunta. Você acredita que isso é uma tendência, né, de sempre iniciar ali com 3? Ou você, enfim, é um modismo? Ou acredita que esse vai ficar sendo o padrão mais utilizado? Né? Desculpa, não vi. Possa ser o caminho, né? Sim. Não, eu particularmente nesses jogos que eu analisei, né? Eu vi muitas organizações de times assim bem legais. Eu vi a Coreia do Sul com uma organização bem ofensiva, mas com 2 zagueiros bem firmes. Hoje eu vi República Tcheca e África do Sul. A África do Sul com um pouco mais, com construção com 2, usando os laterais muito na alta, a gente chama de alta, né, que é na última linha, usando muitos jogadores na alta, com bastante velocidade, e a República Tcheca num bloco um pouco mais baixo, usando as bolas paradas. Então, essa Copa do Mundo está com as tendências bem variadas em modo de trabalho, assim, de construção. Eu vi um Portugal ontem não tão organizado, entendeu? A gente vê ali o meio meio de Portugal com Bruno Fernandes, se eu não me engano, Vitinha, o próprio Cristiano Ronaldo, o Nuno Mendes pelo canto do campo. Então a gente esperou ali o Portugal com aquela linha de médio ali bem organizada, bem trabalhada, mas acabou usando bastante a bola longa, entendeu? Tentando infiltrar numa defesa muito bem organizada, tá? Da equipe congolesa, muito bem organizada, com muita força, muito boa nas bolas aéreas, tanto que eles fizeram até um gol de bola aérea, numa jogada trabalhada, bem trabalhada, por sinal, explorando o cabeceio do jogador mais alto, tá? Da seleção do Congo. Uma França que, com toda a sua qualidade técnica, com todo o trabalho desempenhado ao longo do Didier Deschamps, ao longo desses anos à frente da França, você vê variações, mas mais pelo aspecto dos jogadores. A França passou grande dificuldade durante o primeiro tempo contra a equipe de Senegal, usando o Dembélé por dentro, tá? Quando mudou a característica do Dembélé, é completamente diferente da característica do Olise. Quando o Olise passou a jogar mais por dentro, aquele cara que joga na entrelinhas, aquele cara que procura o espaço vazio o tempo todo, que consegue correr menos e efetuar mais ações ofensivas quando tem bola e quando não tem a bola. Então, a França usou muito desse artifício, tanto que o Olise passou a jogar por dentro na segunda etapa, e o jogo da França começou a desenvolver muito bem, com a linha defensiva muito bem postada. Os 2 zagueiros da França são muito bons jogadores, tanto que um é campeão da Champions e o outro é vice. Então, que um é zagueiro do Arsenal e o outro é zagueiro do PSG. Então, é uma equipe muito bem postada. A seleção brasileira, eu gosto muito. Muitas pessoas estão falando, ele está usando o 4-2-4 como plataforma. Não, gente. O 4-2-4 é só para ele forçar a marcação, só para ele tentar encaixar a marcação de uma forma melhor. A gente é muito focado. O futebol brasileiro hoje é muito focado em plataforma. Ele está usando a plataforma 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, que não sei o que lá. Não. Hoje, as variações que acontecem dentro do jogo, as variações que acontecem dentro das equipes de forma geral, ela passa por N situações de formação. Então, a formação que o cara começou, ele não vai terminar. Às vezes o cara tá jogando
está jogando um 4-4-2. Vamos lá, a plataforma é 4-4-2. Mas ele está jogando com dois centroavantes fixos e dois extremos no canto do campo, que antigamente era um média direito e um médio esquerdo. E com dois volantes fixos na linha central. Hoje é o que a seleção faz. O Matheus Cunha não é um 10, não é um jogador, não é um jogador que é médio, de fato, entendeu? Não é um meia, de fato, mas é um segundo atacante. E ele joga com o Rafinha de um lado e Vinícius do outro. E um centroavante centralizado. Qual é a formação de marcação de tiro de meta? De bloco alto? 4-2-4. Porque o indicador de pressão dele vai ser o mais forte possível para ele tirar no primeiro momento. Então, a partir do momento que você marca num 4-2-4, você usa o atacante do lado oposto para você fechar o retorno. Então, você indica a pressão no canto do campo e você não sai mais dali. Então, hoje, as pessoas se prendem muito a isso e os jogadores estão mais móveis, né? Hoje não tem mais aquele meia de criação que nós tínhamos antigamente. Eu falo toda roda de conversa assim com a galera da bola, eu falo muito. O último camisa 10 que nós tivemos no futebol brasileiro foi o Paulo Henrique Ganso. Esse foi o último camisa 10 mesmo, foi o Paulo Henrique Ganso, aquele cara que pensava, aquele cara que achava o espaço, aquele cara que pifa o passe com qualidade. Hoje a gente tem o extremo que joga por dentro, que é aquele cara mais rápido, que dá velocidade, que tem boa qualidade com a bola, que é o caso do Neymar, é o caso do Olise, é o caso do Son. Então é aquele cara que joga um pouco mais por dentro, que dá um pouco mais de qualidade na linha central, que dá velocidade, que faz a linha defensiva correr para trás. Então hoje a gente não tem mais aquele cara que pensa o jogo, aquele cara que é completamente inteligente, que pensa o jogo, que a bola entra no pé dele e sai com qualidade. Hoje a gente tem aqueles caras que dão velocidade, que dão ritmo ao jogo, um pouco mais. A gente fala muito de intensidade hoje, entendeu? O Paulo Henrique Ganso nunca foi um cara intenso, mas foi um cara completamente inteligente. Ele não precisava correr muito para pensar. Então ele foi um cara completamente inteligente. E o Ganso continuou jogando na mesma intensidade que ele jogava lá atrás do Santos de Neymar, lá que eles foram campeão da Libertadores. Esses daí são os últimos do Mosqueteiros. Paulo Henrique Ganso, Diego Ribas, são os últimos da fila ali, que hoje, infelizmente, o nosso futebol brasileiro está bem carente de médios assim, né? Até por conta da evolução do futebol. O futebol evoluiu muito. Então, lógico, nós ainda conseguimos ter a maior qualidade aqui graças a Deus, a melhor matéria-prima aqui no nosso lado aqui, mas hoje na Europa eles conseguem ter os jogadores com esse artifício a tecnologia ajudando muito. Então, os próprios analistas, né, como eu também sou analista individual, então eles conseguem se municiar e conseguem, dentro da base, fazer aqueles jogadores potencializar de uma forma que hoje, infelizmente, a gente ainda está galgando para que a gente consiga chegar numa evolução bem grande assim dentro do futebol. Mas o futebol está bem. O futebol brasileiro está evoluindo numa crescente muito boa, entendeu? Então, hoje eu fiquei bem feliz que quando eu vi a escalação brasileira, 22 dos 26 convocados passaram pela seleção de base. Isso é muito legal. Isso é muito legal, passa na mão dos profissionais todos que tem na base, passa na mão de todos tudo aquilo que o futebol brasileiro tem a contribuir, tanto de desenvolvimento técnico quanto de desenvolvimento analítico daquilo que a gente faz dentro de jogo, desenvolvimento individual. Então, isso está bem legal. E a Copa do Mundo está refletindo isso, que
que você vê essa mistura de jogos, né? O futebol moderno, com um pouco mais do futebol de antigamente, com aquelas coisas dentro daquilo e vai se encaixando dentro daquilo e vai se encaixando dentro do futebol moderno. Tá bem legal de acompanhar a Copa, eu tô curtindo bastante. E a gente vai soltando essas análises de jogos aí para a galera ficar por dentro também um pouquinho do nosso trabalho também. Perfeito, tá ótimo, cara. Vou passar aqui para o segundo. Show! O segundo momento aqui. Vamos lá. Esse foi o primeiro momento, né? Sim. E vamos passar aqui para o segundo momento. Depois desse lance, ali a triangulação, perde a bola, beleza. Bom, segundo momento, eu vou travar aqui só para a gente pegar né, os seus comentários. Uhum. Acho que é importante. Vou tirar aqui. O segundo momento, tu fala na variação, na construção, aproveitando a vantagem numérica dos jogadores envolvidos nas jogadas, né? Tu fala do extremo, né? Que vai por dentro, da progressão com bola, né? Do centroavante, e ele ataca o ponto cego. Então, esses são os comentários que tu fez aqui. Vamos passar aqui. Mas desenvolvimento extremo vem no pé, ó, na linha central, construção com 2, com um volante, tá? E o México já está com a superioridade numérica, mas a parte tática é bem legal. Tá uma construção com a linha de 4 normal, com um volante, com dois médios por dentro, e 3 é a plataforma do 4-3-3, né? A galera gosta de falar de plataforma, é a plataforma do 4-3-3, e o extremo vindo por dentro para gerar dúvida na linha defensiva. Ele vem por dentro, é acionado na linha central, justamente a linha não anda, o centroavante vem para apoiar, né, para fazer aquele famoso trabalho de pivô, consegue achar o passe, acha o canto de campo lá, o México explorando o seu poderio forte, né? E a gente fala muito de atacar o ponto cego. O que é atacar o ponto cego? É justamente atacar onde que o cara não está te vendo. Hoje a gente fala muito dentro da análise individual, né, para centroavante. A gente fala, cara, qual é o melhor momento de atacar o ponto cego? O defensor está sempre monitorando as costas o tempo todo para que ele tenha referência do zagueiro. Então, quanto mais movimentos você fizer ali, uma hora ele vai, vamos dizer assim, ele vai dar mole. Então, é o momento certo e o seu companheiro saber nesse momento, a hora de fazer um cruzamento, fazer um passe bem legal para você estar efetuando o gol. Então, é justamente isso, tá? O centroavante, ele toma uma distância, tá vendo? A linha o extremo, ele fixa a linha defensiva, ele acaba o centroavante entrando no ponto cego da linha defensiva e ataca sozinho a bola para fazer o gol de cabeça. Bem legal essa análise também, porque tem um trabalho em conjunto, né? O extremo atacando entre os dois zagueiros para fixar eles ali e ser o centro das atenções. O lateral não tem retorno, né? O lateral pelo lado direito da seleção da África do Sul não tem retorno. E o centroavante ataca justamente aquele espaço ali das costas. Então, análise bem legal também, mas para a galera aí que é atleta, que é jogador profissional também, que também é uma parada bem legal para ficar a tempo. Galera, centroavante, sempre lembre de atacar o ponto cego dos zagueiros. É interessante essa movimentação do México, porque o que você percebe, né? Isso eu acho uma coisa bastante interessante, que é o comportamento do ser humano e variando conforme o cenário, conforme a circunstância.
conforme... Eu não estou conseguindo me lembrar a palavra. Enfim, eu vou lembrar. O que acontece? O México, deu para ver até um momento ali na tua análise, o jogador que está pelo centro ali, ele para, né? Parece até que o juiz parou o jogo. Ele para e fica olhando, e depois de alguns segundos, ninguém foi nele, ele não foi ninguém, não passou para ninguém. Depois de alguns segundos, ele acha o passe. Ou Sim. seja, um cara que, pelo comportamento dele, pela leitura corporal dele, um cara extremamente confiante, extremamente ciente do que está fazendo, zero afobação, zero ansiedade, zero medo, né? E ele faz aquilo. E aí eu fico me perguntando, me questionando, né? Ele tem esse tipo de padrão de comportamento jogando contra a África do Sul. Aí você imagina, você analista de desempenho, vê ele fazer isso 3 vezes contra a África do Sul, contra a Coreia e contra, sei lá, Haiti. Aí quando ele vai jogar contra o Brasil, será que ele vai ter esse padrão de comportamento? Aí ele vai e quebra o analista, porque você vai dizer que esse é o padrão de comportamento dele. Só que, de acordo com a circunstância do jogo, mudou o adversário, será que ele vai ter o mesmo padrão de comportamento? Acho que isso é uma coisa que deve acontecer muito. Muito. Na tua profissão, tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Acontece muito, porque às vezes o cara tem um comportamento e ele muda durante o jogo. Mas quando aquilo ele faz mais de 3 vezes, mais de 5 vezes durante... Isso é um comportamento individual, né? De um volante numa parte de criação. A gente também tem que analisar o cenário. O México estava com um a mais. Então, esse volante, ele estava sob pressão o tempo todo. E ele migrava nas costas o tempo todo. Já não é mais um padrão. 2, ele, nessa circunstância, a África do Sul estava esperando ele pifar o passe. Porque, aí ele tá com a bola descoberta. Bola descoberta você não salta. Primeira coisa que você tem que fazer é fechar a linha de passe. Lógico, automaticamente, se você estiver na frente da bola. Se tem 2 marcando, o cara que tem que marcar essa posse de bola é justamente o cara que faz a diagonal. Então, algum dos atacantes ali tinha que estar fechando a linha de passe na linha central. Então, acaba não se torna mais um padrão, porque você analisa os cenários. Os caras estão com um a mais. Então, isso não é um padrão do volante fazer isso. Ele não entra nessa zona de construção o tempo todo. Pode acontecer? Pode acontecer, mas ele não entra nessa zona de construção o tempo todo. Eu analisei Flamengo, eu estava como analista do Sub-15, né? Então nós enfrentamos o Flamengo nas quartas de final agora, do Campeonato Carioca. Eu analisei um jogo do Flamengo e Botafogo, no Sub-15. E o jogo, se eu não me engano, foi 3-3. 3-3, meu Deus? Me falhou a memória agora quanto foi o jogo. Mas o Flamengo ficou com 1 a menos durante o jogo. E todos os tiros de meta o Flamengo marcou em bloco alto. Todos eles. Com 1 a mais e com 1 a menos. Isso é um padrão. Entendeu? Então, o cara vai entrar na zona de construção. Tá com 1 a mais? Beleza, ele tá com 1 a mais. Mas não deixa de ser um padrão. Tem que analisar o cenário primeiro, antes de você detectar o que é um padrão. Perfeito, tá ótimo. Eu vou passar aqui para o nosso terceiro momento. Deixa eu ver se está aqui a gente aqui. Beleza. O terceiro momento, só pegando aqui, marcação em bloco alto, né, no 4-3-3. O jogador que recebe a bola é induzido, né? Você vê ali a leitura corporal dele, né? Facilitando o salto, excelente coordenação dos encaixes de pressão
para limitar as opções de passe do adversário. Então, vamos ver aqui como é que ficou esse terceiro vídeo. Acho que tá... Esse é bem legal. Esse é uma mistura de análise individual com análise tática em coletiva. Si, coletiva. Esse é bem legal. Deixa eu ver aqui. Marcação de bloco tem uma grande diferença com a galera que não sabe. Marcação de tiro de meta é diferente de marcação de bloco alto. Tiro de meta, um amigo me perguntou isso essa semana. Marcação de tiro de meta é quando a bola sai lá, tá no pé do goleiro, os adversários vão construir contra a gente. Tá? A gente está marcando o tiro de meta deles. Marcação de bloco é quando os caras estão construindo e a gente tá subindo, a nossa linha tá alta. Isso é marcação de bloco, tá? Então, isso é uma marcação de bloco no 4-3-3, tá? Então, como o África do Sul, o goleiro jogava bastante com os pés e eles fazem uma construção com 3 com os goleiros, tá? Com um volante na linha central, e 4 na linha de médio e os outros 3 na frente. Então, eles induziram o goleiro a jogar por dentro, tá? Porque o extremo do lado direito está fechando a volta, o volante ele entra numa bola, numa zona onde ele vai orientar o domínio, ele só mapeia as costas para um lado, é o que eu falo do ponto cego, ele não vê o salto de marcação do jogador mexicano, e aí é um abraço. O cara salta bem, consegue roubar a bola, os jogadores, os companheiros já estão próximos, né? E consegue ter uma ótima finalização. Esse lance também é bem legal. Esse lance também é bem legal de se mostrar que é uma análise coletiva, uma análise tática coletiva e uma análise individual, né? Sempre, o atleta sempre tem que, quando for mapear as costas, olhe para os dois lados. E a galera que está em volta comunica, entendeu? Comunica, ó, tem salto, não tem salto, pode virar, tá só. Então é sempre bom ter essa comunicação dentro de campo também, para que isso não aconteça. E acaba perdendo a referência do jogador que está saltando e perde a bola e o jogador do México consegue fazer o gol. É interessante ali porque até em pelada, né, que é um nível completamente diferente de Copa do Mundo, né, esse tipo de jogada é difícil de acontecer porque sempre alguém grita, né, aquele atleta ali... Ladrão. O famoso Exato, ladrão. Ele deu um sprint ali de aproximadamente uns 10 metros, então assim, o cara não estava pertinho dele, né? Ele dá um sprint forte. Lógico, mas ele tá, mas aí é o que eu falo. É o estudo que a seleção do México fez. E acaba que se torna um padrão. Então, ó, a nossa estratégia de jogo é essa. A gente vai induzir o goleiro a jogar por dentro e a gente vai saltar forte no volante na linha central. Então, se você olhar o lance, você pode ver que o jogador do México, o médio, ele já está posicionado para saltar. Ele já está com a posição do corpo já posicionado para andar para frente. Quando a bola entra, ele não pensa 2 vezes, ele só vai. Se vai dar certo, se não vai, é outros 500. Ele só vai. Parecia que ele estava naquela largada do atletismo, né? É exatamente isso, exatamente isso. A gente fala de largada do atletismo. Então, irmão, se posiciona, a gente fala muito de salto do tiro de meta. Geralmente, quando a gente está treinando, né, encaixe de marcação para treinando. Geralmente acontece quando os jogos são sábado, isso acontece às quintas-feiras, né? Que a gente treina encaixe de bloco, encaixe de marcação. Então a gente usa o time, entre aspas, reserva, fazendo o adversário e o time titular fazendo o nosso time. Então a gente sempre quando vai posicionar no tiro de meta, a gente fala posiciona. É justamente para o jogador posicionar o corpo, se ajustar para aquilo fique na cabeça dele e falar, você tem que saltar ali. É ali que você tem que saltar forte. É nesse movimento que você tem que fazer. É essa intensidade que você tem que botar. Então a gente ajusta isso
justamente dentro do treino. Então, como a seleção do México deve ter assistido a seleção da África do Sul, como a seleção da África do Sul assistiu a seleção do México, então dentro daquilo da sua estratégia de jogo ali que aconteceu, então eles foram bem felizes ali no que eles montaram para a seleção da África do Sul e acabou dando certo. Pô, beleza, Léo, te agradeço, cara, tá, pela oportunidade, tá? Mais uma vez te agradeço pelo seu tempo, né? A hora voou, né? Voa. Fala E de a futebol gente é já sempre tá. bom. Não, verdade, verdade, né? Isso é bom que a gente sempre aprende, sempre, né? Quando você gera reflexões, né? O que eles chamam de brainstorm, né? Você faz o cérebro funcionar, observa, reflete, Sim, enfim. lógico. Isso eu acho que é muito bom. Enfim, espero que a gente possa conversar outras vezes, cara. Quem sabe até Lógico. outros jogos de Copa do Mundo, quem sabe do Brasil. Acho que seria Sim, lógico. interessante, né? E, cara, muito obrigado mesmo, tá? Te Nada. desejo aí um final de dia tranquilo, né? Tu tá aí no Brasil. E, enfim, muito obrigado mesmo pela boa vontade de vir aqui trazer sua experiência e as suas opiniões e as suas reflexões, né? E como você falou no início, o analista de desempenho, ele tem as opiniões dele baseadas em fatos, né? O máximo possível longe de Sim. achismo, né? Muito obrigado mesmo, cara, tá? Eu te agradeço mesmo. Nada, irmão. A honra foi minha, tá? É sempre bom, é o que eu sempre falo, é muito bom a gente conversar de futebol, entendeu? Então, falar de futebol de uma forma aprofundada, poder mostrar um pouquinho da minha pequena carreira, vamos dizer assim, mas sempre bom conversar, sempre bom tá compartilhando conhecimento a gente se compartilha, a gente se ajuda, então eu estou sempre disposto a galera que quiser compartilhar conhecimento numa mesa redonda, falar de bola o tempo todo, eu tô a 200% disposto a falar, porque é muito legal a gente conversar sobre futebol, falar de tendências, falar de desenvolvimento. Está acontecendo o maior evento de futebol do planeta, que é a Copa do Mundo. Então, é muito legal a gente estar analisando, acompanhando, torcendo pela nossa seleção, que isso é importante, entendeu? Torcendo pelas outras seleções também, que é bem legal. É legal a gente ver o bom futebol sendo aplicado ali dentro do jogo, as boas metodologias, os bons desenvolvimentos de trabalho. Então, isso é bem legal, eu gosto bastante, tá? E estou à disposição, precisar, entendeu? Quiser trocar mais ideias, a gente está aí, eu estou aí, tá bom? A gente conversa, a gente senta, a gente analisa, a gente vê jogo, analisa ao vivo, então tá tudo certo, tá bom? Foi um prazer, tá? Te conhecer, foi um prazer participar, tá? Espero que a gente tenha outras oportunidades e passar um pouquinho da minha experiência aí para você dentro do futebol carioca, o futebol brasileiro, que a gente desenvolve, e a nossa profissão, que é o cara das sombras. Se a gente Verdade, tivesse verdade. se nós tivéssemos superpoderes, nós seríamos identificados como os caras das sombras, né? Que é aquele cara que trabalha ali nas sombras, ninguém vê, mas tem Nos alguém ali, bastidores. tem um cara ali que tá. Às vezes é um cara, às vezes tem 5 pessoas analisando um, um time profissional. Geralmente nos clubes grandes, né? Acontece muito isso. Se eu não me engano, no Flamengo, no profissional, são 6. São 6 analistas de desempenho, um analista tático, um analista de bola parada, um analista de individual, é um analista de pouquinho de cada coisa. Então, no clube pequeno, no clube de pequeno não, um clube de menor expressão, assim, geralmente são 2, né? Geralmente são 2, chegam a 3 ali, entendeu? Mas o tempo que eu tive no profissional foi só eu, por isso que eu fiquei maluco. Então, mas foi bem legal, bem satisfatório, fui bem feliz dentro daquilo que eu pude entregar, dentro daquilo que eu pude evoluir, pude desenvolver. Então, é mostrar um pouquinho da nossa profissão também,
que é uma profissão que está crescendo no mercado, é uma profissão que a galera tá de olho, uma profissão que todo mundo está começando, os jogadores estão de olho também, olhando para a gente também, porque eu também sou analista individual, sou analista de desempenho individual, né? Eu trabalho com alguns atletas, né? Faço análise individual deles. Então, é uma profissão que está crescendo no mercado e é legal compartilhar esse conhecimento com vocês e poder alcançar o maior nicho de pessoas possíveis para elas saberem mais informações sobre o nosso trabalho. Beleza, cara. Obrigado mesmo, tá? Te agradeço mais uma vez e a gente vai mantendo contato. Foi um prazer, cara, tá? Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo vídeo. Muito bem explicado, muito didático, entendeu? Muito bom mesmo. Parabéns, cara. Obrigado, irmão. Eu vou postar mais, vai até acabar a Copa do Mundo, deve ter uns 50 lá. Tá bom? Legal, tá Galera ótimo. Aí que acompanha minhas redes sociais aí que eu vou estar postando. Meu Instagram é leonardo.f09, se eu puder divulgar, já falei já, então. Meu Instagram é leonardo.f09, meu LinkedIn é Leonardo Fausto, então... Eu vou colocar lá na descrição. Show. Vou colocar lá. Só acessar lá que eu venho postando conteúdo, montei um conteúdo de periodização de treino agora, que eu usei com o Leandrão, né, envolvendo toda a parte física e toda a parte física, toda a parte de análise, toda a parte de treino. Então eu desenvolvi uma periodização de treino, tá bem legal, vou estar postando agora. Eu postei hoje no LinkedIn, hoje cedo, postei como eu desenvolvi a análise de desempenho dentro do Boa Vista, da forma que eu desenvolvia, né? Então tá tudo lá, tem uns cards lá, então tá tudo em sequência direitinho para mostrar, tá bom? Então é isso. Beleza, perfeito, cara. Tá tudo de bom aí, boa noite, bom descanso, tá? Tudo irmão, um abraço. Ficou bem para você. Deus, satisfação enorme. Um abraço. Amém. Fica com Deus, cara. Até mais. Valeu.